A CBN Campinas continua o exercício de democracia, contando e trazendo para vocês os vereadores eleitos aqui na cidade de Campinas para que você possa conhecê-los e também saber quais são as propostas, quais são as principais opções ou principais projetos que devem ser protocolados nessa nova legislatura. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio CBN Campinas o Eduardo Magoga, ou também conhecido como Du Tapeceiro. Bom dia, vereador. Bom dia, Felipe. Bom dia, André. Bom dia também a todas as pessoas da equipe aqui da CBN e aos nossos ouvintes também um bom dia. O Eduardo Magoga é do Podemos. E quem está aqui conosco hoje, enquanto o Bruno Silva aproveita o seu período de descanso até o dia 13, André Berenguel. Muito bom dia para você. Bom dia, Felipe. Bom dia a você. Bom dia também ao vereador. Vou lhe dar a honra da primeira pergunta, inclusive. Ok. Ok. Vereador Magoga, é um segundo mandato à frente do Legislativo, à frente que eu digo, né? Com respeito a mais um mandato sendo exercido pelo senhor, pelo Podemos. Por que querer repetir a dose? É um cargo público, digamos assim, mas os vereadores todos têm suas profissões. O senhor teve o primeiro mandato aí na última legislatura. O que o motivou a seguir nesse trabalho político? Bom, André, é uma pergunta muito importante que as pessoas perguntam quando nós nos colocamos à disposição da sociedade para disputar um cargo no legislativo. Geralmente a gente costuma dizer aquela frase, porque eu quero ajudar a nossa cidade, quero ajudar aqui o lugar onde eu moro, trazer melhorias. E parece do lado de fora que 4 anos é tempo suficiente para você colocar em prática aquilo que você pensa. Mas de fato, quando nós entramos, quando nós começamos o nosso exercício, você vê a dificuldade que é para você concretizar aquele sonho que você tinha quando você disputou a eleição. Então a continuidade nesse segundo mandato, ela se faz fundamental. Não é nem por questões só pessoais, é porque agora a gente precisa, nesse período, reorganizar todas as coisas que deram certo, mas precisa de ajustes e dar continuidade naquilo que nós começamos. Porque às vezes você não dá essa continuidade, às vezes você deixa de ter o representante daquela causa, daquela situação, daquele empreendimento. Então, também não é só uma questão de gostar agora, é de terminar aquilo que nós começamos. Ô, vereador, quando o senhor fala sobre essas dificuldades em conseguir colocar tudo em prática, a máquina pública é muito lenta, o processo burocrático é muito lento, o que é o demora muito? Bom, a legislação, ela nos traz uma segurança jurídica para que todas as coisas ocorram de formas transparentes, honestas. Então você encontra assim muitas dificuldades nesse período para você poder fazer licitações públicas de recursos que você traz para o município de Campinas. A gente vê uma dificuldade às vezes de você dar a ordem de serviço para uma empresa que ganhou a licitação, porque às vezes a segunda, a terceira colocada, elas recorrem à justiça e aquela tramitação para. Então eu tenho, por exemplo, asfaltos de alguns lugares que nós destinamos emendas que até hoje não conseguimos destravar essa questão da licitação pública. Mas essa legislação que tem sobre as licitações, ela é importante para garantir a transparência e a honestidade no processo. Mas infelizmente, às vezes isso acaba atrasando um pouquinho aquela obra que você imaginava que poderia fazer com menos tempo. O Eduardo Magoga, só para poder é conhecido como Du Tapeceiro porque trabalhou como tapeceiro há mais de 30 anos lá na região. Ainda, e viu? trabalha ainda, lá na região do Padre Anchieta. Vereador, você falou até com relação a emendas, e as emendas impositivas, elas têm, parece que, ganhado espaço a cada legislatura, sido algo fundamental. Os próprios vereadores poderem aplicar algumas causas específicas que entendem como viáveis tanto para a região quanto para o município como um todo. E o senhor também falou com relação a travar a máquina pública. Como tem sido desde essa última legislação e o que o senhor espera até para essa próxima
essa relação, né, da verba das emendas impositivas sendo aplicadas e efetivamente sendo aplicadas. Por exemplo, nessa última legislação do que o senhor indicou, quanto foi, quanto ainda tem demanda, como o senhor tem visto essas emendas impositivas sendo realmente gerando frutos, digamos assim? André, se não fosse essas emendas impositivas, talvez a renovação na Câmara de Vereadores seria até maior. E isso ajudou muito e fortaleceu muito o mandato do vereador. Então, se o vereador ele tiver condições de estar sempre indicando para um trabalho que realmente faça diferença na população e na vida das pessoas, dificilmente ele perderia uma eleição hoje. Nessa primeira etapa, que foi acho que 2022, votamos a primeira vez as emendas impositivas. A conclusão dela no ano seguinte foi um pouco tumultuado, porque era novo para todo mundo. Então, para a gente se adequar à legislação e poder fazer o cumprimento dessas emendas, tivemos bastante dificuldade. Na segunda vez que nós fizemos a indicação já 2023 para 2024, muitas coisas já se assentou. Agora, eu creio que essa que a gente vai executar, que o executivo vai colocar em prática aquilo que nós indicamos em 2025, terá mais facilidade, porque a máquina já está funcionando certinho nessa questão das emendas. As secretarias se prepararam melhor para poder estar executando aquilo que nós indicamos. O problema é que, eu lembro na primeira, eu indiquei 1,5 milhão, tudo que eu tinha na saúde eu indiquei para fazer a reforma do antigo pronto-socorro da Vila Padre Anchieta, porque lá nós teríamos ali o centro de esterilização e também o centro de especialidade odontológica. A licitação para poder fazer a contratação da empresa saiu esses dias. Olha o tempo que passou e a emenda tinha que ser executada no ano. Então a demora foi muito grande, porque não há tempo suficiente para certos tipos de indicações que a emenda impositiva. Então essas coisas nós fomos adaptando e mudando a forma de trabalhar. Então, naquele primeiro ano, quando chegou em dezembro, eu tive que realocar o recurso de 1,5 milhão da saúde em outras coisas para poder cumprir com a lei, que era executar aquele 1,5 milhão, porque não conseguimos fazer a licitação naquele ano. Então acredito que, além de ajudar o mandato do vereador, as emendas impositivas, o vereador acaba destinando direto na ponta. Você vê um problema que você quer resolver e você pode fazer a indicação. Então você agiliza, às vezes, a melhoria de um espaço ou até a demanda de compra de equipamentos, no geral, com mais rapidez e facilidade. Mas ainda passa por esse trilho do poder público, da burocracia no sentido do trâmite legal, de tudo que dificulta. Nesse próprio exemplo que o senhor passou, a ideia inicial não pôde ser aplicada em função de todo esse trâmite, esse rito que é necessário. Não pôde. Eu quero trazer aqui até uma experiência que a gente tem, compartilhar aqui com vocês, as emendas impositivas na área da cultura. Então a cultura, ela sempre faz ali um chamamento público para a contratação de atas de aluguel de tendas, por exemplo. Essas atas, elas começam a ser elaboradas em janeiro agora. Então, nesse período de janeiro, fevereiro e março, até que isso seja feito, esse chamamento público e a contratação da empresa, você perdeu aí 4 meses com esse processo burocrático para você deixar a ata em dia para começar a executar as emendas. Só que aí você pega a emenda da cultura, por exemplo, já tem eventos aqui em janeiro, fevereiro, março, carnaval. Então você vê que a burocracia ela é necessária para trazer a transparência, mas ainda precisamos desenvolver mecanismos que tornem isso mais efetivo, para que a gente atenda isso daí com mais rapidez e liquidez das emendas, né? Só mudando rapidamente aqui saindo um pouquinho das emendas impositivas, durante esses dias que nós estamos conversando com todos os vereadores, não há um consenso, eu não digo consenso, não é essa a melhor expressão, mas muitos vereadores preferem atuar ou continuar atuando nos bairros de origem, enquanto alguns outros preferem talvez espalhar um pouco mais as ações para toda a cidade de Campinas. Para essa sua próxima legislatura,
O vereador pretende continuar atuando apenas para a região do Padre Anchieta ou pretende também abrir um pouco mais o leque? Bom, nesse primeiro mandato que nós tivemos, já não foi destinado somente para a região do Padre Anchieta. Apesar de morar lá, sou comerciante lá há 34 anos, cresci lá. A gente tem olhos também para outras regiões. Vou dar um exemplo, o Jardim Miriam, que ele é ali o fundo do Alphaville. Então é um bairro distante e ele fica sem manutenção. Por quê? Porque a Regional 14, que faz a manutenção daquele bairro, ela fica lá no Carlos Gomes. Então, para sair um trator, um caminhão do Carlos Gomes para ir lá no Miriam, perdeu meio dia de serviço, daqui a pouco já tem que voltar com o equipamento. Então, nós fizemos visita lá no bairro e empenhamos muito recurso lá no Jardim Miriam. E eu não tinha praticamente eleitor no Jardim Miriam. Eu gosto, o meu perfil de mandato é sempre aonde tem um problema, onde a gente pode atuar para melhorar, é fazer. Quando você mora lá na Vila Padre Anchieta e você é eleito lá pela Vila Padre Anchieta, é óbvio que ali acaba surgindo mais demandas porque as pessoas te procuram mais vezes. Mas se pessoas de outro local me procurarem, for atrás do nosso gabinete, levar uma demanda, nós vamos atender normalmente, porque eu entendo que o cargo de vereador é para o município de Campinas. A bancada do Podemos, atualmente, agora nessa nova legislatura, são 3 vereadores. Né? É o senhor, o Herbert Ganem e o Luiz Cirilo. É uma bancada de governo que já tem, inclusive, um secretário. É um secretário ou tem mais algum cargo do partido? O espaço do Podemos, né? Saímos aí de uma cadeira, fizemos uma formação de uma chapa muito importante nesse processo. Conseguimos o êxito de ter 3 cadeiras hoje no Legislativo. Isso, da base do governo, dos votos da base do governo, é mais de 10%, essas 3 cadeiras. E a gente tem sim o compromisso com o Dário de estar ajudando na governabilidade nesses 4 anos. Então eu creio que o espaço do Podemos ainda vai aumentar no Executivo, porque é tudo muito rápido. As coisas que acontecem, o tempo que a gente imagina, às vezes não dá tempo de resolver tudo, mas em primeiro momento foi nomeado o secretário de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, um coordenador do partido do Podemos, também já foi secretário em Santa Bárbara do Meio Ambiente, e no primeiro momento já assumimos essa secretaria. Então, consecutivamente, a gente vai ter um crescimento de espaço no governo do Dário, sim. Só completando até a questão, assim que eleito prefeito, assim como eleito governador e presidente, na política a gente já pensa na seguinte, né? E daqui a 4 anos, Dário Saad não poderá ser reeleito. O Podemos, enquanto partido, né, o Podemos com os senhores outros 2 vereadores, vislumbram algo já para uma próxima legislatura em termos de partido? É que para 2028 é um cenário ainda... a gente tem que levar em consideração, sim, principalmente a questão da chapa de vereadores, que é algo que precisa de existir. Mas antes disso, ainda a gente tem 2026, que a bancada do Podemos, teoricamente pela região de Campinas e própria cidade de Campinas, 1.300.000 habitantes, nós devemos sim ter os nossos candidatos estaduais, pelo menos, confirmados, até porque se faz necessário a cidade de Campinas aumentar a bancada de deputados aqui da nossa cidade. Eu costumo dizer que é uma cidade tão grande, mas pulveriza tanto os votos, que você acaba não fazendo seus filhos de raiz aqui da cidade. Por quê? Porque esses deputados raiz da nossa cidade ajudam muito. Eu vou até fazer aqui um elogio aos deputados federais que nós temos aqui da nossa cidade, que nos bastidores muita gente não sabe, mas muitas obras da cidade de Campinas saem porque esses deputados federais destinam recursos federais para a cidade da onde eles têm a origem deles. Então é importante a gente pensar aí 2026 e para 2028 preciso de ter um pouco dos resultados de 2016 para saber os passos futuros, você entendeu? Magoga, o senhor pretende sair candidato a deputado estadual em 2026?
Olha, em 2022, Felipe, tive uma experiência maravilhosa. É uma outra eleição, É totalmente completamente diferente, né? diferente. É gostosa de se fazer. As pessoas escutam mais. É legal, sabe? Gostei bastante. Teve um resultado ali de 7 mil votos, mais ou menos. Mas eu creio que a executiva do partido agora, nesse novo formato, respeitando os colegas de trabalho que chegou também, não é só uma... Eu sou o presidente do Podemos aqui, do município, mas apesar de ter essa prerrogativa de presidente, ainda a gente gosta de compartilhar as informações. Então acho que nesse momento a escolha tem que ser uma pessoa do grupo que tenha mais experiência, que tenha melhor condição de ganhar esta eleição. Então vou colocar o meu nome à disposição, mas nós vamos discutir entre a executiva do partido e o diretório também, né? Pode ir. Com relação, não às eleições agora de 2026, mas voltando aqui para dentro da Câmara mesmo, a gente teve a reeleição, né? O vereador Luiz Rossini foi reconduzido à presidência do Legislativo para um primeiro biênio. Para um segundo biênio, o Podemos, dentro desse grupo de base, também vai reivindicar, buscar algo nesse sentido? Sim, essa eleição aqui, tinham 2 grupos, né, sendo formados ali. A gente respeita muito o presidente Rossini, que teve uma conduta excelente nesses 2 últimos anos. E só que nós também temos o nosso grupo ali, nossa linha de pensamento. E nessa disputa acabou ficando 2 grupos ali meio que quase empatados. Então nós sentamos, discutimos, vimos as prioridades que a casa precisa, né? Colocamos ali tudo que a gente pretende fazer como grupo que toque ali a mesa diretora da Câmara, e chegamos num consenso que as ideias eram bem parecidas umas com as outras. E aí eu volto a dizer, o presidente Rossini, ele tinha muitos projetos ali em andamento. Então, ali no acordo, nós chegamos à conclusão que o grupo seria muito mais fortalecido se tivesse todo mundo junto. Então, fizemos uma composição ali da mesa legal, bacana, bem democrática, e fizemos aí um acordo para que um grupo governasse agora os 2 primeiros anos, e no segundo biênio aí contemplasse pessoas novas, um grupo novo, diferente. Então, eu acho que a Casa Legislativa acabou se saindo bem, né, nessa questão de composição. Foi muito bom. Só pra gente fazer a última pergunta, que é uma pergunta que nós fazemos praticamente para todos que nós estamos conversando. Qual será o seu primeiro projeto ou primeiro ponto focal nesta nova legislatura? Bom, eu tenho, não é nem o primeiro projeto, eu vou dar continuidade com um ênfase maior agora, na implantação do Laboratório de Pesquisa Avançado em Autismo. Então eu venho trabalhando isso há algum tempo já. O ano passado fizemos uma audiência pública lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, inclusive a presidente Renata Abreu, que é a presidente do Partido do Podemos, ela que conduziu toda essa audiência pública, com a participação de muitos deputados lá também. Esse será o meu foco para o início desse trabalho, porque é algo que nós precisamos trazer resposta rápida, tanto para a sociedade, para as famílias, para os autistas, mas também para os governos. Nós estamos aí tendo uma crescente aumento de laudos nesse quesito do autismo, do TEA. Então nós precisamos ter uma resposta do SUS e também de trazer uma terapia e um tratamento melhor para essas famílias. E esse laboratório de pesquisa que nós queremos implantar na cidade de Campinas, ele já vem com um trabalho sendo desenvolvido nos Estados Unidos pelos nossos próprios cientistas da Universidade da Unicamp. Então isso eu quero trazer porque nós já temos essa expertise. Então nós precisamos de investir nisso para trazer essa resposta mais rápida. Esse é o meu foco para o início do meu mandato. Perfeito. Eduardo Magoga, muito obrigado por ter vindo hoje aqui ao estúdio da CBN Campinas compartilhar um pouco da sua trajetória política e também das propostas para essa próxima legislatura. Bom, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, estou sempre à disposição. O mandato também está colocado à disposição de todos os munícipes da cidade de Campinas.
E eu agradeço a oportunidade, Felipe, André, e a todo o grupo e a equipe aqui da CBN. O microfone CBN sempre aberto também para que os vereadores possam expor as suas propostas. Muito obrigado também, André Berenguel. Obrigado, Felipe. Valeu. Eu volto daqui a pouco, a partir do meio-dia. É isso. São 10 horas e 59 minutos. Antes da gente ir embora, tem a retrospectiva. CBN Retrospectiva 2024.